Ele perguntou como ficaria o BRICS com esse novo acordo da Síria e como a Venezuela também fica nesse cenário, né? A Venezuela ali, todo mundo já sabe, esse camarada também, obviamente, já deve ter entendido ali que houve um conflito ali com o Brasil em relação ao BRICS ali, vetar a entrada. Então, assim, ele quer saber como é que fica o BRICS, né? Com o novo acordo da Síria e a Venezuela também nesse cenário aí. Como é que se dá isso aí? Sim, o show, a questão, vamos primeiro abordar o BRICS, depois a Venezuela, né? Em relação ao BRICS, a grande preocupação é uma certa dissonância que aconteceu em relação aos objetivos estratégicos da China. Então vamos voltar. Se a Rússia sai um pouco do foco de atenção da Aliança Ocidental e deixa de ser combatida, por exemplo, vamos imaginar que o acordo seja cumprido, ela faz um cessar-fogo na Ucrânia, fica com as partes mais ricas da Ucrânia, que são as que ela já invadiu, a leste, praticamente a beira ali do mar todinha, mais a Crimeia, e ela então pode ter uma pausa para respirar, pode fortalecer ainda mais os seus exércitos, sua tecnologia, e quem sabe até dentro desse acordo, tendo algumas sanções contra a Rússia suspensas, ou as suas reservas, em torno de 300 bilhões de dólares, liberadas para ela, ela consegue ter um momento para respirar muito forte. Isso desatrela um pouco, ou enfraquece, a influência da China sobre ela, que, de certa forma, é o objetivo da Aliança Ocidental, principalmente da Aliança Washington-Israel. Se suspende-se as sanções econômicas ou diminui-se significativamente, libera-se o dinheiro do bloqueio deles, está bloqueado, 300 bilhões de dólares mais ou menos, né? E ela consegue um momento para respirar, a China fica meio solta no processo. Esse acordo de Damasco não interessa à China. E ela, claro, naturalmente fará o que for possível para sabotar esse processo. A Índia, isso não incomoda, a Índia não está envolvida ali naquele processo, e o Brasil é irrelevante. Okay? Então, sobre BRICS. Quanto a nós aqui, América do Sul, a Venezuela, em algum momento, o Lula destoou da sua estratégia de manter o apoio ao Maduro, né? Ele começou a perceber, pela pressão que veio dos países latino-americanos e dos Estados Unidos, ele começou a não conseguir ficar ao lado do Maduro. Depois ele subiu em cima do muro, tentou uma posição de que não é isso nem é aquilo, e por fim acabou desagradando o Nicolás Maduro por não ter dado apoio incondicional. O Maduro é um cara que sabe muitas coisas sobre o Foro de São Paulo, sabe muitas coisas que aconteceram e acontecem no Foro de São Paulo. E essa situação então se tornou, digamos assim, incômoda. Maduro conhece bem algumas situações do governo brasileiro e do Foro de São Paulo. Por outro lado, o Lula não podia agora retroagir no que tinha feito. Esse mal-estar continua. A Venezuela e o Maduro continuam tendo apoio, seja do Irã, da Rússia e da China, e o governo brasileiro está num limbo agora. O que é um limbo? Ano que vem. No ano que vem. Vamos falar em termos agora do que falta e o ano que vem. Como eu falei, o governo brasileiro atualmente apoia os palestinos. A facção que venceu em Washington é pró-Israel. Primeiro problema. Segundo problema, a economia do Brasil não está indo bem. Vamos fazer esses pacotes agora de cortes de verba, cortando dinheiro para todo lado, não será suficiente para financiar as despesas comprometidas na partição do poder. Então nós iremos para um ano que vem em que o Brasil vai para uma situação de instabilidade. Infelizmente, provavelmente, a oposição ao governo atual não saberá aproveitar isso, provavelmente, espero que sim, mas não mostra sinais, porque não compreende o jogo do poder. E, por outro lado, o Maduro não tende a ter instabilidade no momento. Por quê? Porque ele é um fornecedor estratégico de petróleo para os Estados Unidos. Sim. Imagina o seguinte, começa uma conflagração. Há um bloqueio
dos navios petrolíferos que vêm do Oriente Médio. Se os Houthis, sozinhos, bloquearam o canal de Suez, imagina uma guerra lá onde o Irã comece a jogar mísseis nos petroleiros que saem para os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisa de um fornecimento de petróleo seguro. Por quê? Porque o Biden, fazendo aquele famoso boicote interno, o Biden arrasou as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. Então por que os Estados Unidos têm que mais ou menos manter uma política com a Venezuela? Se vocês se lembrarem, alguns anos atrás, os Estados Unidos chegou a suspender sanções contra a Venezuela. E ele é comprador de petróleo na Venezuela. Ele precisa manter esse laço, porque em caso de uma conflagração, em caso de um problema, em que o Irã e outros países bloqueiem a vinda de petróleo do Oriente Médio para os Estados Unidos e as suas reservas estratégicas internas dos Estados Unidos não sejam suficientes para abastecer a sua máquina de guerra e a indústria, ele vai buscar petróleo aonde? Ele vai buscar petróleo na Venezuela. Então não interessa aos Estados Unidos um confronto com a Venezuela nessas condições. Então é um jogo em que às vezes o inimigo parece inimigo, mas não pode ser tão inimigo assim, porque há um interesse estratégico. E voltando, não faz a menor diferença se lá é uma ditadura, se é comunismo, não interessa. O que interessa é o interesse no petróleo. Por que os Estados Unidos entrou na Síria anos atrás, na Síria, sem o governo sírio chamar, ou seja, entrou de forma ilegal na Síria e controlou todo o nordeste da Síria, porque lá tinha poços de petróleo. Por que os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita? Sendo lá uma ditadura que desrespeita os direitos humanos, que faz tudo o que eles dizem que eles não concordam, não é democracia, porque lá tem petróleo. Então, a Venezuela tem petróleo. Isso. E a maior reserva do mundo, né? Só não consegue explorar, né? Mas que tem. Exatamente, né? Mas existem já... O Maduro, inteligentemente, começou a dar algumas concessões para empresas americanas, assim como a Guiana, está ali do lado. Né? Sim. A região de Esequibo, que está sendo disputada, é em função das plataformas de petróleo que foram descobertas. Entendeu? Então, o que você faz? Você morde e assopra. Morde e assopra. E mantém o vínculo. E na narrativa do Maduro, ele precisa manter o inimigo vivo também, né? Internamente ele precisa. É. O que ele fez? Ele fez uma grande divisão do poder. O que ele fez? Ele mantém todos os generais com alguma porçãozinha de poder. Então tem um general que é responsável pelo comércio de água, o outro é responsável pelo comércio de gás, o outro coletivo é responsável por explorar o bairro dele, aquela região. Ele foi dividindo um pouco os negócios para que todo mundo, de alguma forma, consuma, morda um pouco e tenha interesse em mantê-lo. Porque em não mantê-lo, seria uma guerra entre as facções internas. Né? As Forças Armadas, que têm várias facções, os coletivos que eles chamam, as milícias. E isso não interessa desestabilizar o sistema se todo mundo está usufruindo. Essa é a grande jogada dele. Porque o ditador que pega tudo para si e não divide nada, ele amanhã vai ter uma oposição. E quando o cara perceber que alguém cresceu para cima dele, acaba mudando de lado. Ele não, ele deu negócios para cada um. Então tem o cara que cuida do narcotráfico, tem o cara que cuida do comércio de água, tem o cara que cuida do gás, tem o cara que explora aquele território. E assim, não interessa ninguém desestabilizar isso, porque está todo mundo usufruindo. E quem está perdendo é o povo. E essas partes aí não são suficientes, né? Se tiver junção de parte, não abala tudo, né? Exatamente. Ele continua tendo... E ele, ao dividir, ele é a garantia da estabilidade de que todo mundo está ganhando. Esse é o ponto principal. Né? Então, se houver uma guerra civil, se houver um problema, todo mundo vai perder, porque você não vai ter como garantir o seu negócio. Eu estou garantindo o seu negócio. E nós, no Brasil, estamos caminhando por uma partição dessa natureza. Veja o avanço do crime organizado no Brasil. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Veja hoje quem é o PCC, que é a maior organização da América Latina. Veja tudo o que está acontecendo no Brasil, se nós não estamos caminhando também para uma divisão do bolo. Pois é, e aí quando você tem um inimigo, você consegue vender, né,
na sua narrativa que você é importante para proteger aquele inimigo. Então, sem eu aqui, tudo vai cair, etc. Pode ser uma narrativa. Mas veja, voltamos àquilo que... Olha como as coisas se amarram, Glauber. Olha como o tempo todo eu vou ligando os pontos para você e amarrando esses pontos soltos. O que eu comecei dizendo aqui? A insegurança, a ansiedade geram a vulnerabilidade. O ser humano, com o tempo, ele tende à idolatria. Ele tende a procurar um salvador. Então, o que acontece quando as pessoas estão inseguras na Venezuela? Não estou dizendo do povo. Estou falando daqueles que querem manter seus privilégios. Eles começam a idolatrar o líder, o Maduro. Você viu cenas dele falando para a tropa, quando começaram as revoltas? É para atirar sim, eu estou mandando atirar, não sei o que, ele falando para a tropa. Então você começa a ter uma referência de comando. Você começa a idolatrar. E 2, você em busca de segurança, você cria naturalmente um foco de liderança. O que acontece no Brasil? O Brasil, nos últimos anos, vários anos, não tem líder. Não tem comando unificado. Tem tudo espalhado. Pessoas inertes. A inação é a tônica da nação. Ele não. Ele, pelo menos, ele assume o papel dele, se é bom ou mal é outro assunto, manda e todo mundo cumpre. Por quê? Porque quando alguém manda, todos os demais se adaptam. É muito difícil você desafiar um cara que manda com vontade, com determinação. Tem uma reunião aqui ministerial, de governo, não sei o quê. O cara que é o líder dá um tapa na mesa, é para fazer, acabou. Muito raro alguém dizer que não vai fazer, já sai dali preso se o cara for um líder de verdade. Nosso país é inerte em termos de liderança. Nosso país é um país, não estou dizendo agora, estou dizendo nos últimos anos. Né? Não há comando unificado, não houve valor nas coisas. Ele não, ele manda, se é certo ou errado, mas não tem medo de mandar. Uma das características de um líder é não ter medo de mandar. É não ter medo de assumir responsabilidades. É mandar e está mandado. É para fazer porque eu mandei. E ponto. Se você vê ele falando com a tropa lá, ele fala, atirem, atirem. Eu estou mandando atirar. E está lá. Está lá. Pois é. Bem parecido, né? Ô, professor, mas chega a ameaçar o Brasil? Não. Não creio, assim, o que acontece? O Brasil, primeiro aquela região é uma região inóspita para avanço de qualquer tropa, numa situação ali extremamente desfavorável para avanço de infantaria. Né? Então ele não teria motivo nenhum para entrar em território brasileiro. O avanço de uma infantaria ali é terrível. Né? A passar por dentro do nosso território para atacar a Guiana. Eu creio que ele não quer comprar essa briga com a Guiana ainda, porque haveria uma reação da Europa, por causa dos interesses nos poços de petróleo, não tem nada a ver com ideologia. Eles vão vir aqui porque... Compromisso com a Inglaterra. Exatamente. Então, assim, não vejo. Tá? Hoje ele tem forças armadas que são basicamente equipadas com equipamentos russos, né? Tem um SS-400, eu acho, que é uma defesa, uma bateria antiaérea, alguns mísseis e alguns caças. Mas eu não vejo que ele possa ameaçar o Brasil, entende? Até porque existe olha só, uma coisa que é importante entender é que essa guerra da Ucrânia mostrou uma coisa. Em guerras de atrito, o papel do ser humano ainda é muito importante. E eu falo isso nesse relatório da Câmara dos Comuns, dos Lords lá da Inglaterra. No relatório deles, eles dizem o seguinte: eles dizem que a guerra de atrito, a guerra da Ucrânia provou que exércitos pequenos são mastigados numa guerra. E está lá escrito no relatório deles, não fui eu que falei, eu descrevo lá. E eles dizem o seguinte, que a tecnologia ainda não foi capaz de substituir o ser humano em combate. Então veja bem, se você parar para olhar, quantos reservistas e quantos soldados o Brasil conseguiria mobilizar? Milhões. E a Venezuela não tem esse recurso de braçal. Entendeu? Fora isso, não é um foco estratégico para ele. Criar uma briga com o Brasil em torno de... Vai ficar brigando em torno do Monte Roraima? Entende? Não é um objetivo estratégico.
Mas o objetivo estratégico é manter a narrativa. Sim, porque aí você mantém a mobilização. Eu tava vendo o número de investimento do Maduro. Não sei se esse dado tá certo. Eu vi algo em torno de 24 bilhões de investimento em defesa. E no comparativo com o Brasil, em números quantitativos, o Brasil também investe 24 bilhões. O Brasil tem um grande problema na configuração do investimento. Tá? O Brasil, para você ter ideia, investe mais em defesa, talvez não agora por causa da guerra, mas antes de Israel entrar em guerra, o Brasil investia mais em defesa do que Israel. O problema é que é tudo pessoal, né? O problema é que a maior parte do orçamento é gasto em despesa de pessoal. Não é pesquisa, não é desenvolvimento, não é arma, nem nada. Isso. O Brasil hoje está tendo uma evasão enorme de pilotos da FAB. Né? Agora, isso virou notícia. Por quê? Porque o Brasil hoje tem F-5. O F-5, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos usam o F-22. Nós temos F-5 que está com 50 anos de uso. Os Gripen que chegaram não dá para nada. É 2, 3, e mesmo assim parece que estão com algum problema não estão completos. O Brasil, hoje, não tem força aérea. Tem o Super Tucano lá, que é para pegar guerrilha, terrorista, contrabando. Para um combate contra uma força aérea normal, nós não temos caça. Certo? Uhum. Se você for para o exército, a situação também é péssima. A Marinha, navios de guerra da Marinha, não tem condição de defender, talvez, o Rio de Janeiro, quanto mais o litoral inteiro do país. Então, qual é o problema? Nós destinamos para as Forças Armadas um percentual do PIB que já não é tão grande. E a maior parte desse dinheiro é gasto na área de pessoal, na área de pagamento de salários, pensões, etc. Então não sobra dinheiro para investimento. Hoje, as Forças Armadas estão reduzindo, como já fizeram no passado, no tempo do Fernando Henrique, estão reduzindo até expedientes, rancho, comida. No passado, houve uma declaração do general Santa Rosa, um bom tempo até, que o Exército não tinha munição para 1 hora de combate. Para 1 hora de combate. Então, o problema não é quanto você gasta, é como você gasta. Com que filosofia você gasta. Outra coisa, o Brasil é um continente. O Brasil precisava de um exército aí, dentro das condições atuais que a gente fala tanto da quantidade de soldados, né? Precisava de um exército com um efetivo muito maior e muito mais especializado, mas focado em desenvolvimento tecnológico. Qual é o corpo de blindados que nós temos para uma guerra? Irrelevante em relação ao território. Sistema de mísseis. Hoje as guerras são drones e mísseis. Você está vendo na Ucrânia. Sim. Drones e mísseis. Nós temos drones de combate? Nós temos mísseis de médio alcance? No momento, nós não temos condições de combater nenhum grande predador militar. A principal ameaça do Brasil é a sua própria incapacidade, né? Sim, e que tende a se tornar mais grave, uma vez que o governo atual nunca foi um admirador das Forças Armadas e nunca será um incentivador do seu fortalecimento para que não veja nele uma ameaça futura. Então nós temos ali uma crise já de comandos atuais e já dos últimos anos não tem aquela gana, não tem aquela característica dos antigos comandos do Exército, comandantes do Exército. Nós temos um problema aí de geração, uma geração muito mais fraca. Nós temos um problema de seleção ao generalato que escolheu critérios não combativos para ascender a general. A maior parte do alto comando, principalmente de general de divisão para cima, os critérios para ascensão não foram de combate, foram de política, de bom relacionamento, etc. Nós temos o problema da geração, que já não tem aquela cultura antiga, e nós temos agora o problema do desarmamento, da falta de equipamentos de combate. Então nós temos uma situação extremamente difícil com um governo desfavorável, um governo que não tem nenhum interesse em fortalecê-los. Então, quando agora as reformas se ameaça mexer na previdência dos militares, mudando as pensões,
fazendo isso, isso e aquilo, estigmatizando os setores das Forças Armadas, eles estão pagando pelos seus erros. Pois é. E mostra que, assim, o interesse é manter essa estrutura, né? É manter essa estrutura porque a cultura ele já não tem mais. Porque essa geração é geração pós, né? O governo militar, então já foi conduzida, já foi encaminhada até aqui. Os 4 estrelas de hoje são da geração de 80, né? Da década de 80. E a década de 80 já é numa formatação diferente. No governo Bolsonaro, eles sobreviveram à reforma. Mas agora o governo atual, né, não vai deixar passar, até porque ele tem um controle da narrativa. Essa narrativa desde a década de 80 para formar uma geração que o Brasil não precisa de força armada, que força armada só trouxe prejuízo para o país, né? Questão de ditadura, isso, aquilo, e que não tem um inimigo. Enquanto o Maduro está construindo um inimigo para que ele coloque dinheiro em força armada e ele tenha a estrutura, né, necessária para ele poder verbalizar com outros países, para poder fazer acordo, para ter o que oferecer, o Brasil não, o Brasil caminha diferente. E parece que a força, enquanto tiver aquela estrutura de pessoal ali garantida, né, sem reforma, não importa se está sucateado. Acho que tem uma questão, ao longo dos anos isso sobrepõe.